Olá, boa tarde. Vamos aqui para mais um vídeo no canal, naquele formato de bate-papo. Hoje é um assunto bastante polêmico, né? Sacolinhas de mercado, aquelas sacolinhas plásticas. Proíbe, não vai adiantar de nada, vai adiantar. Tem gente que briga até no mercado porque não quer pagar aquela sacolinha. Isso dá um assunto que vai longe, né? Então hoje aqui eu vou trazer alguns pontos, né, nesse sentido e passar a minha opinião. Não que necessariamente seja, olha o que eu vou falar, não que necessariamente seja a verdade incontestável, porque de fato não é, eu sei que isso gera dúvidas, gera discussão, mas é a minha opinião sobre esse assunto e eu tenho alguns embasamentos para passar aqui um ponto de vista bastante interessante, né? Como é a minha opinião, tem que falar que é interessante, né? Sobre esse assunto. Então vamos lá. Antes de mais nada, se inscreve no canal, já deixa um joinha, ainda mais para esse vídeo hoje que está polêmico, tá cheio de... é uma treta ali maligna sobre a utilização de sacolinhas plásticas. Se inscreve no canal, deixa um joinha, me procura no LinkedIn também, Alan Bonel. Aqui na descrição desse vídeo tem alguns links ali para cursos, mentorias e outras coisas bastante interessantes que você pode entrar em contato comigo, mas se tiver alguma demanda específica, me manda ali uma mensagem, entra no meu LinkedIn, lá tem também o meu contato direto do meu WhatsApp e a gente vai se falando. Mas sem enrolação, vamos lá. Sacolinhas plásticas. Gente, isso aqui dá assim, eu acho que eu não tenho outra palavra para descrever esse assunto do que treta. É uma treta maligna. E aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo e de verdade aconteceu comigo mesmo recentemente. Não vou falar o mercado que aconteceu, porque não é o intuito aqui fazer uma crítica a algum mercado, alguma pessoa específica, mas ilustra muito o que a gente tem passado. Atualmente, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2025, eu moro na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo, e é na região de Marília. Pois bem, Marília recentemente aprovou uma lei municipal, não proibindo ali o uso de sacolinhas, mas limitando um pouco o uso de sacolinhas plásticas no mercado, retirando as sacolinhas convencionais e colocando que os mercados que quisessem vender essas sacolinhas biodegradáveis seria possível, e aí vende a sacolinha biodegradável, é um impacto muito menor de fato para o meio ambiente e tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu fui no mercado um dia, eu sempre gosto, eu até prefiro, até quando tinha as sacolinhas ali, colocar em caixas ou até naquelas eco bags, eu já sempre ando com elas no carro, ainda mais agora, né, o brasileiro não paga nada, né, é uma coisa de louco. E eu também sou assim, tá, humanizando aqui a discussão, agora eu também levo minhas eco bags ali ao mercado, né. Mas o que aconteceu? Quando saiu essa lei, o primeiro mercado que eu fui, tava lá vendendo as sacolinhas, aí a moça me perguntou, o senhor deseja sacola? Eu falei assim, não, obrigado, eu tô com umas caixas aqui, tô com umas eco bags, tá tranquilo, era pouca coisa também. E aí eu falei assim, posso dar uma olhada nessa sacolinha? E aí o que aconteceu? Coincidentemente, eu peguei e falei, moço, só quero dar uma olhada. E eu de fato só queria dar uma olhada mesmo. Por quê? Eu gostaria de saber qual era o material. Quando a gente fala em material biodegradável, eu estava esperando alguma coisa assim, um PHB, um PLA, um material de fato biodegradável. E na sacolinha ela tinha o símbolo ali de reciclagem de polietileno, a identificação de polietileno e um selinho ali da linha I'm Green, da Braskem, o que é uma linha excelente. E não estou criticando a Braskem, o polietileno, nem o PLA, nem o PHB, nem o mercado. Mas qual que é a confusão desse assunto? Quando eu peguei essa sacolinha na mão, eu comentei com a moça, mas de maneira muito despretensiosa. Eu falei assim... E a moça estava vendendo aquela sacola da seguinte maneira: não, tá vendo, a sacola ela é uma tecnologia nova, é uma sacola biodegradável, ela se decompõe no meio ambiente e ela é até verde, né? A cor da sacolinha era verde. E aí eu falei para ela, assim, moça, mas essa aqui não é biodegradável não, sim, eu acho que ela é de fonte renovável só, mas não é biodegradável não. Aí ela falou assim, sim, ela é até verde, até a cor que é diferente. Eu falei, não, moça, mas não tem nada a ver, assim, enfim, mas não é, mas tranquilo, não ia levar mesmo.
E ela queria chamar o gerente para dar uma satisfação de que aquela sacolinha era biodegradável. E claramente não era biodegradável. Eu não estou criticando o mercado, o gerente, a moça, a sacolinha, a Braskem, os materiais de jeito nenhum. Mas qual que é a confusão aqui? E é uma confusão que até no meio científico, no meio profissional, muita gente tem, tá? Não tem nada a ver, prestem atenção no que eu vou falar, não tem nada a ver um material ser biodegradável e um biomaterial, um bioplástico de fonte renovável. Uma coisa é um material ser um bioplástico de fonte renovável, da cana-de-açúcar, como a linha I'm Green. Outra coisa muito diferente é um material ser biodegradável, tá? Uma coisa significa apenas que o material não veio do petróleo, que ele veio de uma fonte renovável, no caso a biomassa, cana-de-açúcar, e é aquela linha I'm Green da Braskem, que faz um polietileno, como outro qualquer, que não é biodegradável, porque o polietileno não é biodegradável. Outra coisa muito diferente é o material ele passar por esse mecanismo natural de degradação, ser degradável por agentes biológicos. Isso depende se ele veio de uma fonte renovável, se ele veio do milho, se ele veio da cana, se ele veio do petróleo, é indiferente. É indiferente. Então tem materiais que vieram do petróleo, que são biodegradáveis e que não são. Tem materiais que não vêm do petróleo, vêm de uma biomassa, que são biodegradáveis e que não são biodegradáveis, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem essa relação intrínseca de que se o material for biodegradável, ele vai ser um bioplástico, né, vindo da biomassa, e se o material vier da biomassa, se for um bioplástico, ele vai ser biodegradável. Não tem relação, tá? Mas as pessoas confundem. Então você tem um selo verde, uma linha I'm Green, eu sou do bem, eu sou ambientalmente correto, as pessoas acham que naturalmente aquele material vai ser biodegradável. E não vai, tá? Simples assim, não vai. Neste ponto, esse ponto não tem muita discussão, não vai mesmo. Não vai ser biodegradável. Tudo bem? Então vamos lá. Um outro ponto aqui que eu queria só trazer para complementar este assunto faz sentido cobrar essa sacolinha? Então, assim, qual que é a ideia por trás dessas sacolinhas? Então, os mercados ali cobram 7, 8, 15 centavos em cada sacolinha. A ideia por trás desse conceito, dessas leis, dessas iniciativas é o seguinte: os materiais em si, eles não têm um problema muito grande de aplicação, do material em si, entendeu? Não é um material, por exemplo, o polietileno que você usa para fazer sacolinhas, que ele é um material ruim que vai acabar com o mundo. Não é um saco de papel, por exemplo, aquele papel pardo que alguns mercados têm, que o papel que desmata, que usa cloro para branquear, que é melhor ou pior do que uma sacolinha plástica, por exemplo, e tem muita discussão em cima disso. Não é uma caixa de papelão, a sua ecobag que é feita de tecido. O que eu quero dizer com isso? Todos esses materiais eles vão ter um impacto. Alguns têm um impacto maior e outros têm impacto menor. Só que quando a gente compara esses impactos maiores ou menores, depende da etapa que nós estamos lidando. Ou seja, quando nós falamos tanto do papel quanto um polímero de biomassa, quando nós pegamos a plantação de cana-de-açúcar ou a plantação ali de eucalipto, a plantação ali, que é a base, ali, é a fonte da matéria-prima para fazer esses materiais, você tem um impacto muito positivo no geral. Você tem uma captura de CO2, algumas empresas elas têm bastante responsabilidade com relação a cuidar do solo, fazer correções do solo, e isso não é necessariamente ruim. Então, quando a gente olha para a pegada de carbono, por exemplo, uma plantação ali muito grande, tanto de cana quanto de eucalipto, você tem essa captura de CO2. Eu sei que tem uns problemas ali com relação ao uso de defensivos agrícolas,
com a exploração ali, uma cultura mais agressiva para o solo, eu entendo que tem esses problemas. Mas com relação ao CO2 ali equivalente, é uma etapa muito positiva. Quando nós temos a etapa de fabricação, nós já temos outras condições. Mas o que é interessante a gente falar aqui é o seguinte: embora existam diferentes estudos ali, números nessas etapas de produção, por exemplo, você usa muito mais água para fazer papel do que plástico, mas você usa muito mais energia elétrica para derreter um plástico do que para fazer o seu papel. Tá? O custo agregado por quilo de transporte de um plástico e de um papel também é diferente por conta do valor agregado que você tem no papel e no plástico. Então, esses custos, tanto de dinheiro quanto custos de CO2 que você gasta no transporte, eles são considerados, eles vão ser diferentes. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: o descarte desses materiais ele não é feito de maneira correta. Ou seja, o problema não é você usar uma sacolinha de papel, um saco de plástico, uma caixa de papelão, uma eco bag. O problema é como que você vai descartar este material. O descarte inadequado, o consumo excessivo desse tipo de material descartável é o problema. E isso não está nos materiais, não está nas engenharias, não está na biomassa, não está nos biodegradáveis, nos bioplásticos, nos polímeros que vêm do petróleo. Isso está no ser humano. Ou seja, essas iniciativas de vender sacolinhas, elas não estão agindo no material. Eu acho que é isso que muita gente não percebe. Elas estão agindo no consumo e posteriormente no descarte desses materiais. A partir do momento que nós começamos a cobrar essas sacolinhas, eu tenho certeza que em uma compra, ao invés de você colocar 2, 3 sacolinhas para levar uma garrafa de coca, porque você tem medo daquela sacolinha estourar e tudo mais, você não faz isso. Isso eu tenho quase certeza. Você não vai pagar 3 sacolinhas para levar uma única garrafa de coca. Por quê? Porque você está pagando por aquilo. Então, a partir do momento que você você começa a consumir menos esse tipo de material, você começa também a gerar menos. Então, é como se fosse um consumo consciente forçado para esses tipos de materiais, para esses tipos de embalagens, para esses tipos de produto, tá? Então, assim, faz ou não sentido? De fato, eu acho que diminui sim o consumo dessas sacolinhas e você tende a ter uma geração de resíduos menores, tá? Mesmo que muita gente fale assim, mas eu vou precisar ficar comprando saco de lixo ou outros tipos de saquinho de lixo e vai ter a mesma geração, mas eu tenho certeza que você vai usar menos porque você está pagando. Você não vai usar de qualquer jeito porque aquilo é de graça para você, tá? Então você usa às vezes quase nada numa sacolinha e já joga no lixo. Quase nada numa sacolinha e já joga no lixo, tá? Eu acho que esse consumo, nesse ponto, ele é viável. E aí tem outro ponto também que tem muita discussão. Então, se você não usar uma sacolinha de plástico e você for usar, por exemplo, um papel, uma caixa de papelão, ou uma eco bag ali que o pessoal fala que é tecido, no caso das eco bags, majoritariamente elas também são feitas de plástico. O que você tem de ganho ali é que você usa menos, você não tem uso único, né? Então você não usa apenas uma vez e joga fora. Mas tanto a caixa de papelão, os sacos de papéis e essas ecobags, elas têm também um impacto ambiental e principalmente no caso das ecobags, que é um tecido, ela tem um impacto que não é pequeno no descarte, principalmente por conta de reciclabilidade e tudo mais, tá bom? Então não é o melhor dos mundos você usar, por exemplo, uma eco bag uma vez ou usar poucas vezes e já começar a gerar esse tipo de produto também, tá bom? Mas a ideia geral vamos finalizar esse vídeo já, né, para não ficar muito longo e não ficar muito pesado. E qual que é a ideia geral? O problema não estão nos materiais, eles estão no descarte e no consumo excessivo do ser humano. Outro ponto, biodegradável e o bioplástico não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Clássico bordão do brasileiro, mas de fato é verdade. Uma coisa é você ter um material que é biodegradável, ele tem esse processo de degradação por organismos vivos na natureza, e ponto final. Pode ser esse material biodegradável advindo de uma fonte
do petróleo ou de uma biomassa, e o material que vem da biomassa, ele pode ser biodegradável ou não pode ser biodegradável, mas as coisas elas não estão correlacionadas diretamente, no sentido se for um bioplástico vai ser biodegradável, ou se é um biodegradável, ele vai ser um bioplástico. Não tem nada nada a ver uma coisa com a outra, tudo bem? Eu sei que é um assunto que gera muita treta, gera muita discussão, tem inúmeras opiniões sobre isso, e esse é um assunto bacana para você deixar aqui nos comentários qual que é a sua opinião, tá bom? Se você curtiu o vídeo, se você gosta do conteúdo que eu venho postando aqui no canais, eu recomendo você a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, ative as notificações e me procura também no LinkedIn. Alan Bonel, tem lá no LinkedIn, tem muito conteúdo bacana também, eu compartilho alguns vídeos lá no LinkedIn também, tudo bem? Muito obrigado, por hoje era só.